Sr. Presidente, se me dá licença, a casa é sua, dava início à hora exata, eu gosto de dar início às cerimónias à hora exata. Muito boa tarde a todos, fazem favor. Senhor Dr. Ribeiro e Castro, Presidente da Comissão da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, muito obrigado por nos acolher mais uma vez e, sobretudo, pela sua presença neste evento de que somos parte, oito instituições. E, portanto, já cá estamos há 33 anos a Comissão e esperamos continuar e somos sempre muito bem recebidos. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, é o Presidente da Academia de Marinha. Isto é mais para quem está do outro lado, no Brasil, e temos aqui alguns amigos do Brasil. O Sr. Almirante também faz parte deste grupo de 8 academias, entre aspas, portuguesas, que trabalharam este ciclo de conferências. Esta é a última, e por isso ele irá proferir algumas palavras no final, mas queria destacar aqui a determinação do Sr. Almirante desde o primeiro dia, e o Dr. Ribeiro e Castro é testemunha disso, juntamente com a doutora Manuela Mendonça, que acabou agora uma sessão, acabou de nos telefonar, e será muito improvável que chegue a tempo, porque é exatamente no outro lado de Lisboa, e para chegar aqui duvido que chegue a horas, mas ela está connosco com certeza. O Comandante da Academia Militar, permitam-me os restantes membros que não fazem parte do nosso grupo dos 8, o General João Magalhães, uma saudação muito especial e obrigado pela tua presença e na tua pessoa, saúde de todos os presentes. Permitam-me também que saúde do outro lado, na parte digital, todos os presentes, na pessoa do Sr. General Márcio Bergo, com quem falei há pouco, que é o Presidente do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, meu General, um grande abraço, e também o Coronel Cláudio Passos Caladza, que vai ser um dos nossos conferencistas. Aqui na mesa comigo está o Capitão de Fragata Batista Cabral, a quem agradeço como orador também, que vai ser parelha com o Passos Caladza, e como moderador o Capitão Mar e Guerra Augusto Salgado. Com este painel, como eu dizia há pouco, constituído por profundos conhecedores da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, termina então o conjunto das 8 sessões comemorativas deste evento, que incluem, para além da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, da Academia de Marinha, da Academia das Ciências de Lisboa, da Comissão Portuguesa de História Militar, da Academia Nacional de Belas Artes, da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, também a Sociedade de Geografia de Lisboa. Permitam-me também destacar, tal como já foi feito a semana passada, eu não sei se dali conseguem ver, eu vou chamar a atenção, esta obra, Travessia Aérea do Atlântico Sul, 100 anos, é uma obra magnífica, coordenada exatamente pelo Batista Cabral, aqui presente, que tem um prefácio do Sr. Presidente da República, de que passo a citar uma parte. No fundo, este livro é como que um pórtico da celebração dos 100 anos da travessia do Atlântico Sul, evoca alguns traços que penso significativos. O primeiro traço é o da memória, o segundo traço é o do rito, o terceiro traço fundamental diz respeito à importância das nossas Forças Armadas na história de Portugal, e um último traço que diz respeito aos 2 heróis, Artur Sacadura Cabral e Carlos Gago Coutinho. Ou seja, o terceiro traço é aquele que nós entendemos que devia ser discutido hoje, o grupo dos 8, e é um painel, vai ser o efeito dinamizador das forças aeronavais, no sentido de trazer algo de novo, para além dos factos históricos que já tivemos noutras conferências. E, portanto, esta é uma conferência mais analítica, torna-se mais difícil para os conferencistas e, portanto, inclusivamente para debate, alvo de maior debate, certamente. E temos do lado português, como eu disse, o Capitão de Fragata Batista Cabral, do lado brasileiro, o Coronel Passos Caladza, e o Capitão de Mar e Guerra Augusto Salgado, que vai fazer a moderação só para os nossos amigos brasileiros, porque
toda a gente o conhece em Portugal, é doutor em História, é membro do Conselho Científico da Comissão, é professor, é investigador e agora eleito coordenador do Grupo de Investigação em História Militar do Centro de História da Universidade de Lisboa, a que eu também tenho o prazer de pertencer. Aos ilustres oradores, ao moderador, o nosso profundo agradecimento. Caro camarada e amigo, a palavra é tua. Faz favor. Boa tarde a todos. Mais uma vez também bem-vindos a esta sessão, cumprimentar a mesa e os conferencistas, acima de tudo, que se disponibilizaram para, eu diria, para aquilo que, nas palavras do professor Contente Domingos, e amigo professor Contente Domingos, talvez o mais importante de qualquer evento não é, muitas vezes, o evento, mas as consequências desses eventos. Ou seja, que importância os eventos trouxeram para o futuro. E penso que é um bocado isso que nos interessa aqui hoje falar, aqui hoje abordar, porque foi um feito, não há dúvida, mas trouxe consequências e é isso que nós queremos analisar aqui hoje, uma visão vista deste lado do Atlântico e uma visão vista do outro lado do Atlântico, no Brasil. Eu vou então dar início à nossa conferência, dando a palavra primeiro ao Comandante Cabral. Começamos aqui deste lado do Atlântico. O Comandante Cabral nasceu em 72, ingressou na Escola Naval em 1990, portanto eu já não o apanhei, saí em 88, portanto já não nos cruzámos na Escola Naval, mas cruzámos-nos depois quando ele fez e terminou em 2020 o mestrado de História Marítima, exatamente com uma tese, a Aviação Naval, das origens ao desaparecimento de Sacadura Cabral. E este, diria, foi um primeiro passo académico do Comandante Cabral, para além de uma intensa atividade militar e aérea que começa em 1998, quando começa o seu curso de piloto de helicópteros na Força Aérea, para depois passar para os nossos helicópteros. Atualmente é comandante da Esquadrilha de Helicópteros e depois de já ter exercido funções de oficial de operações e segundo comandante. Diz aqui no seu currículo 17.000 horas de navegação e 3.500 horas de voo de helicóptero. Não sei se é muito, se é pouco, mas imagino que seja bastante e, portanto, obviamente, é um pouco bastante. Relativamente às suas obras, a última obra já foi apresentada e, portanto, não vou aqui repetir os 100 anos da travessia e, sem mais demoras, passava a palavra para o Comandante Cabral. Só favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, excelentíssimo Sr. Presidente da Cidade Histórica de Independência de Portugal, excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, excelentíssimo Sr. Comandante da Academia Militar, excelentíssimos senhores... Ouve-se muito mal. Assim, e assim ouve-se melhor? Ok. Eu também vou... Melhorou, obrigado. Mais a voz. Bom, as minhas primeiras palavras, obviamente, são de agradecimento. À Comissão Portuguesa de História Militar pelo honroso convite que me foi endereçado para participar neste colóquio. E também dar os parabéns pelo tema escolhido, porque este efeito dinamizador da travessia nas forças aeronavais é, porventura, a faceta mais desconhecida, mas diria talvez a mais influente. Isto porque nós associamos muito a execução desta viagem, desta missão, aos seus protagonistas, Gá Coutinho e Sacadura Cabral. Mas, na verdade, esta missão, esta viagem é executada por uma corporação, a Marinha, de uma forma geral, e muito em particular a Aeronáutica Naval, que era a componente da aviação que a Marinha Portuguesa teve entre 1917 e 1952. E esta minha intervenção é exatamente para observarmos um pouco esta dinâmica, este jogo de influências entre a travessia e a aeronáutica naval.
A aeronáutica naval surge muito, já para não dizer exclusivamente, pelas iniciativas e a vontade de Sacadura Cabral. Sacadura Cabral é um piloto, é um oficial da Marinha que vai integrar o primeiro grupo de pilotos militares brevetados em 1916, no seu caso em particular em França, em março de 1916, e há aqui indícios claros que já nesta altura pensava em criar uma componente de aviação dentro da Marinha Portuguesa. E a oportunidade surge quando, sobretudo em finais de 1916, se intensificam os ataques de submarinos alemães, de U-boats, a portos portugueses. E ele não tem aqui muitas dificuldades em convencer o poder político a criar uma componente de aviação que se constituísse como um meio eficaz de defesa contra a ameaça submarina alemã. Consegue assim apoio político, apoio financeiro e formar de jure a componente de aviação chamada na altura Aviação Marítima, o Serviço de Aviação da Armada, genericamente Aviação Marítima, que em setembro de 1917, que vai começar a operar em finais de 1917, princípios de 1918, e vai ter alguma atividade durante a Grande Guerra, em particular patrulhas contra ou de defesa anti-submarina, mas uma atividade muito escassa, porque havia fortes dificuldades logísticas e estas, sobretudo em termos de pessoal qualificado, e estas também de certa forma relacionadas com o contexto político da época, de um regime que não era muito apoiante da participação portuguesa na Grande Guerra e tinha até algum antagonismo, em particular com a Armada. Seja como for, conseguiu-se efetuar alguma atividade e quando é estabelecido o armistício em novembro de 1918, subitamente desaparece a ameaça submarina. Portanto, os submarinos alemães deixam de ser uma ameaça, o que de certa forma também representa o fim do principal missão da aviação marítima. Portanto, era importante aqui para Sacadura Cabral encontrar uma nova missão, porque a tendência desta altura, e mesmo até a nível internacional, sobretudo, havia aqui a convicção que a Grande Guerra era a guerra para acabar com todas as guerras, havia, diria mesmo, uma euforia de desmobilização e de desmilitarização que alguns comandantes militares não viam com bons olhos. Era o caso de Sacadura Cabral, que queria preservar a sua aviação. Acresce isto que, logo em início de 1919, dá-se aqui uma das mais marcantes revoltas ou episódios, convulsões políticas da Primeira República, aquela que vai ser chamada a Monarquia do Norte, que durante cerca de um mês o nosso país esteve, enfim, em plena guerra civil. Havia mesmo uma divisão territorial entre os apoiantes da monarquia, os apoiantes da República, e nestas operações a aviação marítima vai ser chamada a intervir, seja em Lisboa ou em Aveiro. A partir de Aveiro até tem uma boa prestação, digamos, tem um bom contributo operacional, com alguns bombardeamentos, lançamentos de panfletos e ações psicológicas, mas em Lisboa, quando é pedida a Sacadura Cabral para bombardear as posições monárquicas entrincheiradas em Monsanto, há uma clara resistência passiva e a missão não se vai executar, seja por avarias de aeronaves, seja por receio de lançar bombas sobre as forças republicanas. E isto vai criar aqui um clima de desconfiança, muito à semelhança do que havia com muitos comandantes militares nesta época, uma autêntica caça às bruxas, vai criar um clima de desconfiança política com a aviação marítima e particularmente com a Sacadura Cabral, ao ponto de serem inclusivamente instituído um processo de averiguações à aviação marítima para apurar a sua lealdade para com o regime da República. Portanto, estamos em março, abril de 1919, a aviação marítima tem riscos de desaparecer, seja porque não é necessário operacionalmente, seja até por estar sob forte pressão política. E nesta fase, logo no após-guerra, quando já não são necessárias operações militares no imediato da aviação, começa-se a pensar novas formas de empregar. E aquela que surge, ou que já estava a ser pensada durante a guerra, será a aplicação da aviação militar, dos excedentes de guerra, de toda aquela geração de centenas de milhares de jovens altamente qualificados que a guerra acaba por criar, sejam pilotos, mecânicos, e utilizar este potencial para desenvolver a aviação comercial, estabelecendo redes de correio aéreo com as aeronaves excedentes e com as aeronaves, em particular aquelas com maior alcance, iniciar viagens aéreas que tinham como objetivo, enfim, o objetivo encapotado, chamemos-lhe assim,
explorar ou validar as rotas que seriam futuramente utilizadas pela aviação comercial, rotas intercontinentais e transatlânticas. Não só em correio aéreo, mas pensava-se já também em transporte de passageiros. E o evento mais visível desta tendência que surge no pós-guerra acaba por ser o desafio lançado pelo jornal Daily Mail, um jornal inglês, que atribui um prémio milionário ao primeiro aviador que efetuasse uma travessia transatlântica. Concorrem muitas casas construtoras, pilotos veteranos na Grande Guerra, inclusivamente temos componentes da aviação militar não necessariamente a concorrer ao prémio, mas pelo prestígio de serem eles os primeiros a atravessar o Atlântico. Mais concretamente, a aviação naval americana e a Royal Air Force, portanto, a Força Aérea Britânica. E estas duas componentes tensionavam, contrariamente àqueles associados ao Daily Mail, efetuar a travessia testando aquela que viria a ser a rota transatlântica, também chamada The Royal Route, portanto, que seria a rota real, a rota mais importante e mais lucrativa. E era uma rota que efetuava escala nos Açores e em Lisboa. E isto vai encetar, neste âmbito, vão ser encetados contactos com o governo português para a utilização dos Açores como ponto de escala, e inclusive a criação de aeroportos, em particular durante as conversações de paz em Versalhes. E o chefe da nossa delegação, na altura, penso que ainda seria Coronel Norton de Matos, vai ficar atento a esta tendência e, inclusive, dar um parecer para ser Portugal a desenvolver a sua própria capacidade de aviação comercial e não a entregar a estrangeiros a simples utilização das nossas ilhas e a criação de aeroportos estrangeiros. E vai então incentivar a ligação, o desenvolvimento da aviação comercial, efetuando ligações aéreas entre o continente e as ilhas, entre a metrópole e as colónias e algumas ligações internacionais. Lisboa-Madrid, é um parceiro importante, económico, a Espanha, e inclusive Cabo Verde e o Brasil. E isto está muito alinhado com aquilo que Sacadura Cabral pretendia para a sua aviação. Portanto, o Sacadura Cabral via já logo após a guerra, e trazia claramente essas ideias de França, tinha já feito propostas para se utilizar a aviação marítima em transporte de correio aéreo do norte para o sul, portanto, da Aveiro para Lisboa e, inclusive, interilhas. E Sacadura Cabral percebe aqui, tem uma oportunidade de ouro. Ele percebe que os Açores e Lisboa vão ser utilizados como pontos de escala obrigatórios na rota do Atlântico Norte. Ora, se nós abríssemos a rota do Atlântico Sul e utilizássemos a rota do Atlântico Sul, uma rota que faria escala em Cabo Verde e também em Lisboa, portanto, Portugal ficaria com o monopólio desta nova rede comercial que se perspectivava bastante lucrativa nesta altura. Portanto, é neste contexto que surge a ideia da travessia aérea do Atlântico Sul, portanto, da viagem Lisboa-Rio de Janeiro, que vai ser materializada ainda antes da primeira travessia atlântica, no Decreto 5.787, que tem como principal objetivo para esta viagem, então, abrir a rota comercial, portanto, desenvolver a rota comercial, não só a portuguesa, como também a brasileira. Portanto, Sacadura Cabral, por um motivo que eu não consigo apurar exatamente o que, havia um certo fascínio pelo Brasil, ele sempre entendeu que este projeto deveria ser levado em conjunto com Portugal e o Brasil. Portanto, é aqui que nasce a gênese da travessia, muito associada a uma necessidade urgente de criar uma nova missão para a aviação marítima e também limpar um pouco a eventual má imagem política que poderia ter por esta altura. Relativamente à Marinha, também a guerra obviamente muda um pouco, para dizer profundamente, a forma de pensar, e há também aqui uma intenção de se estabelecer uma nova, não direi missão, mas novos meios para desempenhar a missão. Abandona-se aquelas ideias que se tinha antes da guerra, dos dreadnoughts, uma esquadra baseada em encouraçados. Percebe-se claramente que não temos capacidade de sustentação para uma esquadra dessas dimensões, e vai-se tentar, nas conversações de paz, ir obter unidades mais ligeiras, cruzadores, contra-torpedeiros, submersíveis e canhoneiras, tendo em vista a sua utilização como manutenção da soberania do Estado das colónias. Portanto, um conceito de marinha colonial. E pela primeira vez nos planos da Marinha surgem também o desejo
de ter aeronaves. E estas tinham uma função muito específica para a Armada, porque também é nesta altura que surge o conceito de base naval, ou seja, uma unidade com a sua própria capacidade de defesa e de manutenção da esquadra oceânica. Surge então em 1919 a Base Naval de Lisboa, não no Alfeite como temos hoje, era mais conceptual e acaba por ser um aglomerado de várias unidades e com componente de defesa haveria, ainda hoje existe, uma esquadrilha não é de submersíveis, é de submarinos, mas na altura chamava-se esquadrilha de submersíveis, uma esquadrilha de patrulhas e uma esquadrilha de defesa aérea. Portanto, este era o conceito que a Marinha tinha para a utilização da sua aviação, não tanto, embora apoiasse e não só pusesse a utilização no desenvolvimento da aviação comercial, mas mais orientada para a defesa da sua base naval. E nesta altura também começam a surgir, não é só Portugal que está à procura de um novo conceito de emprego, também as outras nações, as outras marinhas tentam explorar novos conceitos de emprego para a sua aviação naval, em particular aqui na vanguarda vão acabar por estar os Estados Unidos. E, muito em particular, uma figura que nem sequer é da Marinha, um oficial da aviação, na altura ainda do Exército, o general Billy Mitchell, que faz testes de lançamento de bombas contra navios e prova, contrariando tudo e todos, que as aeronaves têm muita capacidade de destruição de navios, inclusive com uma bomba de 500 kg consegue afundar um couraçado alemão apressado, o que cria aqui alguma estupefacção na parte no almirantado e mesmo nos chefes militares. A US Navy vê aqui uma oportunidade, fica preocupada, quer dizer, compreende que a aviação tem um potencial grande e começa então a investir um pouco mais no desenvolvimento de porta-aviões. E mais tarde, até quando surge o Tratado de Washington, que limita a quantidade de couraçados que cada nação poderia ter, isto acaba por ser uma solução para a US Navy, até porque está com alguma preocupação com a emergência do Japão como nação naval de primeira ordem. Surge também outro conceito interessante, que é o da chamada, eu chamo-lhe aviação colonial, embora o nome correto seja Air Policing, portanto polícia aérea, que é um conceito inglês de utilizar a aviação em bombardeamentos cirúrgicos para conter revoltas nas colónias. Isto é utilizado com muito sucesso na Somália, depois no Iraque e no Afeganistão, e a aviação prova ter uma grande flexibilidade e ser extremamente eficaz a utilizar, portanto, pequenos grupos de aviação para conter revoltas nas colónias. Estas ideias vão ser também muito absorvidas por aquele que vai ser o sucessor de Sacadura Cabral da direção da Aeronáutica Naval. Sacadura Cabral vai ficar muito agregado ao projeto da travessia e vai partir para a Inglaterra, e a aviação vai ficar, a Aeronáutica Naval, entregue a Afonso Cerqueira, também um oficial muito carismático, que vê com melhores olhos a utilização da aviação naval mais nestas missões militares do que propriamente em viagens de exploração comercial, pese embora não se opusesse a elas e fosse um grande apoiante dos projetos de Sacadura Cabral. Sacadura Cabral, por sua vez, vai continuar ligado. Ele vai ser o oficial que vai conduzir ou planear o projeto. Isto vai fazer com que vai ficar algum tempo em Inglaterra, até maio de 1920, e vai regressar com 2 hidroaviões, 2 Felixstowe, e a partir desta altura começa a desenvolver e a trabalhar mais afincadamente com o Gago Coutinho para desenvolver então um sistema de navegação aérea que lhes permitisse navegar por via aérea até ao Brasil. Este sistema vai ser testado pela primeira vez ou validado, por assim dizer, na primeira viagem entre Lisboa e o Funchal, em 22 de março de 1921, e é uma viagem que vai ter uma repercussão muito positiva na Marinha, embora não tenha tido grande projeção mediática, não é muito falada nos jornais, pelo menos no continente, na Madeira é bastante mencionada, mas na Marinha vai ter uma excelente aceitação. E, inclusivamente, vai ser aprovado uma proposta, na minha opinião, embora seja Afonso Cerqueira que assina, para mim tem claramente também ali a influência de Sacadura Cabral, de aquisição de aviões, portanto, já mais orientados para os novos conceitos de emprego da aviação naval. Uma esquadrilha de 6 hidroaviões Le Pen, hidroaviões de longo alcance. Curiosamente, aqui o objetivo destes hidroaviões, ou um dos requisitos destes hidroaviões, era terem alcance para bombardearem Ferrol,
ou Cádiz, onde a Espanha tinha as suas bases navais, porque se considerava que a principal ameaça ao país nesta altura, estamos aqui em 1921, seria a Espanha. É interessante ver, portanto, estes conceitos já de ataques preventivos, enfim, um ataque muito hostil, que depois mais tarde vai ser Tarante e Pearl Harbor, serem pensados pelos portugueses já em 1921. Não estou a dizer que nós fôssemos inovadores nesta área, mas certamente estávamos na vanguarda do pensamento. E depois também 2 hidroaviões Ferry, que o objetivo seria testar o lançamento de torpedos, mais uma vez, para atacar uma eventual esquadra espanhola que estivesse a bloquear o porto de Lisboa. A viagem vai então, o Sacadura Cabral vai então fazer a aquisição destes hidroaviões, destes ferry e também do ferry que vai ser utilizado na travessia, o Lusitânia. E enquanto ele está fora, surge surge um evento político marcante em Portugal, que é chamada a Noite Sangrenta, em que se degenera, um complô político degenera numa série de assassinatos políticos, que, protagonizados por militares da Marinha, o que vai criar aqui uma sensação de vergonha nacional. Portanto, isto é algo que, apesar de tudo, Portugal não se revê neste tipo de episódios e muito em particular a Marinha. Portanto, é politicamente importante, nesta fase, criar um episódio de sinal contrário, criar algo que restabeleça a autoestima nacional. E aqui, muito por iniciativa do Ministro da Marinha, Azevedo Coutinho, curiosamente, o mesmo Ministro da Marinha que já tinha apoiado Sacadura Cabral em 1917 para criar a aviação marítima, vai fazer uma grande pressão sobre Sacadura Cabral para que a viagem se execute. Portanto, aqui a viagem aérea Lisboa-Rio de Janeiro. Portanto, agora já um pouco mais, não é tanto a aviação naval precisa da viagem para sobreviver, já quase mais a Marinha precisa da viagem que aconteça para restabelecer o seu prestígio. A viagem vai então ser executada com um apoio massivo da Marinha, tudo que fosse necessário neste período vai ser atribuído à viagem e a prova disso são a quantidade de navios que se vai empregar como navios de apoio. Numa primeira fase, 3 navios, uma caminhoneira e 2 avisos, o 5 de Outubro e o República, e depois mais tarde vai ser emprego um 4º navio, o Carvalho Araújo. Portanto, tudo aquilo que havia disponível nesta época é empregue nesta viagem. Viagem esta em que convém, é sempre interessante recordar as suas etapas, escola de 30 de março de Lisboa até Las Palmas. Aqui descobre-se que os flotadores estão a meter água, é necessário perder mais uns dias para efetuar uma reparação e daqui prosseguem para o Mindelo, São Vicente, onde também vão demorar mais uns dias para fazer uma reparação mais definitiva aos flotadores. E é também nesta fase que Sacadura Cabral percebe que a aeronave consome mais combustível do que ele supunha e vai obrigar, contrariamente ao planeamento inicial que seria fazer o voo de Cabo Verde para a ilha de Fernando de Noronha, vai obrigar a introduzir uma escala intermédia nos Penedos de São Pedro e São Paulo, ou arquipélago de São Pedro e São Paulo, como se designa atualmente, ilhas minúsculas de 2 hectares que só com um sistema de navegação muito rigoroso é que se conseguiria achar após uma viagem de 1400 milhas. O que é facto é que, apesar de tudo, e muito devido ao mérito deste sistema de navegação, as ilhas vão ser encontradas, e mesmo apesar de se ter perdido a aeronave por não ter resistido à amaragem em mar alto, vai ser um feito notável, um feito científico notável e vai ser também um momento de exaltação do povo português e também do povo brasileiro. Sobretudo a partir deste episódio, o povo português já estava a vir exaltado e muito entusiasmado com a viagem, mas a partir daqui, eventualmente até por influência da comunidade portuguesa no Brasil, os brasileiros vão viver esta viagem com a mesma intensidade dos portugueses. O apoio é incondicional à viagem, apronta-se logo um segundo hidroavião, um daqueles adquiridos para lançamento de torpedos, o Ferry 16, que vai ser então projetado para Fernando de Noronha, com auxílio de um paquete brasileiro, o Bagé, e esta aeronave, no dia 11 de maio, portanto, vai fazer preencher aquela lacuna, não é, que faltava de Fernando de Noronha até aos Pedos, e vai também, devido a um problema técnico, ficar à deriva no mar. Temos aqui um momento agora de consternação, mas através de um aviso, um pedido de socorro rádio difundido, há um navio inglês, o Perry Shitty, que vai salvar a aeronave e temos aqui mais um momento alto da viagem.
Vai-se insistir para que a viagem chegue ao Rio de Janeiro. É disponibilizado um terceiro hidroavião, o Ferry 17, que vai acabar por concluir a viagem. E vai ser uma viagem a partir de agora com várias etapas no Brasil, Recife, Bahia, Vitória, aliás, Porto Seguro, Vitória e Rio de Janeiro, no qual os aviadores vão ter uma recepção apoteótica. E isto, obviamente, vai mostrar, em particular a Sacadura Cabral, que há aqui um apoio muito forte à viagem e à aviação naval de uma forma genérica. Para além do sucesso que foi no Brasil, a chegada a Portugal é também apoteótica, e a Sacadura Cabral, isto muda-lhe a forma não de comandar, mas a sua relação com o comando superior. Portanto, Sacadura Cabral está numa posição de prestígio e agora, em vez de aproveitar as oportunidades para tentar levar a sua água ao seu moinho, por assim dizer, torna-se mais exigente para favorecer ou para ter os recursos necessários para a sua aviação naval. Bom, mas quando há estes momentos, há também sempre, digamos, uma espécie de recompensa para a organização, e neste caso, a recompensa imediata foi uma reposição da esquadrilha das aeronaves perdidas dos Ferries. Foram adquiridos mais 3 Ferries 3D novos e a aquisição de uma grua para o Centro de Aviação Marítima de Lisboa, na doca do Bom Sucesso, para içar os hidroaviões, uma grua que ainda hoje está preservada na doca do Bom Sucesso. Mas o que é que Sacadura Cabral queria para a sua aeronáutica naval? Que visão é que ele tinha agora para a aeronáutica naval? Estava um pouco distante de 1919. Era uma visão muito de emprego da aviação, muito mais adaptada ao tempo. Mantinha então o foco em consistência com aquilo que a Marinha pretendia de garantir a defesa da base naval de Lisboa. Portanto, esta aqui seria a missão principal, a defesa da base naval de Lisboa, mas seguindo muitas tendências da época, também queria investir na aviação colonial. Portanto, criar uma capacidade de intervir rapidamente em qualquer ponto ou qualquer uma das nossas colónias. E para isso propõe a aquisição de um navio de transporte de hidroaviões. Portanto, seria essencialmente uma base flutuante de hidroaviões, que era um conceito que estava muito em voga nesta época, que já tinha começado na Grande Guerra, e ao lado os espanhóis estavam a utilizá-lo na Guerra do Rif, portanto em Marrocos. Portanto, poderá ter existido aqui uma inspiração. Mas também não perdia o foco da aviação comercial. Tinha agora, hidroaviões não, aviões com maior alcance, os Fokker, que vão ser adquiridos, e tencionava utilizá-los para então estabelecer ligações comerciais com Paris. E aquilo que vai ser o seu grande projeto nesta fase vai ser a circunnavegação aérea. Portanto, Sacadura Cabral percebe que há aqui um efeito, uma causa-efeito clara durante a travessia. Portugal tem sido um país pacífico, durante aqueles 3 meses não há revoltas, portanto todo o povo português está mobilizado, independentemente do seu extrato social, independentemente da sua orientação política, todo Portugal esteve mobilizado e focado na concretização da viagem. Foram 3 meses de paz na Primeira República, que é raro e terão sido mesmo os únicos. E então ele queria repetir este sucesso, prestigiar o país, havia sempre esta ideia de prestigiar o país, sendo nós, os portugueses, os primeiros a efetuar uma circunnavegação aérea. E, mais uma vez, e agora aqui percebe-se claramente que há aqui um fascínio pelo Brasil, o que é natural, porque a forma como ele é recebido pelo Brasil, este era para ser um projeto feito em conjunto com portugueses e brasileiros. Fosse através dos navios de apoio, fosse uma aeronave brasileira com pilotos portugueses, mas o que ele pretendia essencialmente era uma tripulação mista e uma partilha de encargos. Agora, obviamente, entre aquilo que se deseja e aquilo que é possível obter, nem sempre os astros estão alinhados. E o que é facto é que todos estes projetos de Sacadura Cabral não vão ter consequência, não vão ter aceitação no seu comando. E esta recusa vai, inclusivamente, não obrigar, mas Sacadura Cabral vai endurecer o tom com que se dirige ao seu comando superior, e enfim, em algumas intervenções, notas, documentos que ele escreve, eu diria mesmo um tom de desafio que, mesmo para os padrões atuais, roça um pouco quase em disciplina. Mas ele tem um sentimento de injustiça muito forte
pela forma como a Aeronáutica Naval prestigiou o país e não tem retorno por essa viagem. E mais ainda porque não é propriamente uma falta de recursos, havia falta de recursos. Mas naquela época estava a ser efetuado um empréstimo grande à Inglaterra, como era normal, um empréstimo de 3 milhões de libras, 300 mil das quais seriam para ser alocadas à componente da aviação do Exército, portanto, a aeronáutica militar, que estava mais próxima do poder político. E Sacadura Cabral achava isto de uma injustiça tremenda, a serem atribuídos recursos à aeronáutica militar e não serem atribuídos à aeronáutica naval, que tanto tinha prestigiado o país. E vai ver aqui mesmo uma situação de ruptura, de chegar ao ponto de Sacadura Cabral pedir a sua demissão como oficial da Armada. Embora alguns historiadores refiram que é o facto de não se ter louvado o pessoal da aviação naval que participou na viagem, certo? A falta de apoio para o seu projeto de circunnavegação também tem isso. O principal motivo foi esta injustiça de não se ter atribuído recursos à aviação naval. Apesar do seu pedido, vai ser convencido por um oficial, um camarada, o comandante Pereira da Silva, um ilustre pensador da Marinha daquele tempo, que vai, ministro da Marinha por esta altura, que vai convencer Sacadura Cabral a retirar o seu pedido de demissão e prometer-lhe que vai atribuir os recursos necessários à aviação naval e, inclusive, louvar o pessoal da aviação marítima que não tinha acontecido. Ele efetivamente vai fazer isto. Sacadura Cabral vai então retomar, inclusive, o seu projeto de circunnavegação aérea, embora por esta altura já os americanos tivessem efetuado a circunnavegação aérea, ele tencionava era repetir agora a viagem de vasta gama e vai acabar por se perder no Mar do Norte, enquanto traz um dos aviões Fokker para efetuar esta travessia. Cabral, 5 minutos. Chega, perfeitamente. Vai-se perder aqui o grande Sacadura Cabral, mas não se vai perder a aeronáutica naval. Felizmente, o ministro Pereira da Silva vai cumprir a sua promessa e vai, inclusive, a partir de 1926, já vai... E estamos num ponto em que vai conseguir valorizar-se operacionalmente e temos uma componente de aviação, embora de pequenas dimensões, com grande capacidade operacional. Temos aqui entre 1929 e 1936, 37, uma componente de aviação muito moderna que opera em cooperação com os navios da Marinha, tudo graças ao ministro Pereira da Silva. Mas, obviamente, todo este empenho que os homens da aviação naval, este empenho de Sacadura Cabral, este prestígio que a viagem teve, obviamente teve aqui um efeito de credibilidade. E, embora eu fale aqui em Sacadura Cabral, Aeronáutica Naval e Travessia, a Aeronáutica Naval era um grupo muito pequeno de pessoas. Estamos a falar de 60 homens especializados, eventualmente 10 oficiais, em que havia um líder claro, que era Sacadura Cabral. E a viagem é ele. Portanto, a Travessia, Sacadura Cabral e a Aeronáutica Naval é apenas a entidade, é tudo a alma de Sacadura Cabral que tornou possível esta viagem e tornou possível este feito notável em Portugal. Agradecendo então a vossa atenção, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Comandante Cabral. Chegamos ao outro lado do Atlântico, chegamos ao Brasil e agora vamos, sem mais demoras. Não sei se o Sr. Coronel nos está a ouvir. Estou sim, está tudo bem, estou a ouvir. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo também estamos ouvindo, Sr. Coronel. E, portanto, sim, senhor. A seguir será o Sr. Coronel da Força Aérea Brasileiro, Passos Calaza, que natural do Rio de Janeiro, nasceu em 1964, entrou na Academia em 1985 e atualmente, para além de um MBA em Gestão de Sistemas de Saúde, também tem um mestrado em Ciências Aeronáuticas na área de História Militar e uma especialização em História Militar também, que terminou em 2010 e atualmente dá aulas na Divisão de Ensino da Academia da Força Aérea, exatamente nesta área de História Militar Mundial e História Militar Brasileira, tendo inclusive também produzido e escrito algumas obras. E, portanto, sem mais demoras, Sr. Coronel, sei que não tem apresentação e, portanto, o auditório e cerca de 100 pessoas online estão prontos para escutá-lo. Faz favor.
Ok. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente em nome do povo brasileiro, tá, a oportunidade de compartilhar aí conhecimentos e da gente fazer essa imersão nesse grande feito que foi a travessia aérea do Atlântico Sul, que comemorou aí 100 anos. Eu gostaria também de cumprimentar aí as autoridades, o meu chefe, o general Bergo, né, diretor do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, e, é claro, o nosso comandante aí, receptivo, o nosso general João Vieira Borges. Pois bem, muito bem. Eu gostaria de começar a minha apresentação, tá? Fazendo aí talvez uma contextualização do momento da chegada desse momento, desse grande feito que foi a travessia aérea de Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Antes um pouco, eu gostaria de falar que Gago Coutinho, né, embora poucos saibam disso, mas Gago Coutinho já esteve no Brasil em 1893, por ocasião dos serviços geográficos que ele fazia ao redor do mundo, das colônias portuguesas. Então, em 1893, ele chega ao Brasil e ele vai presenciar um efeito traumático na nossa história, que é justamente a revolta da Armada, que foi uma revolta de almirantes que contestava, então, na época, a República recém-instalada, que estava sendo comandada pelo Marechal Floriano Peixoto. É interessante que, na época, Gago Coutinho chegou, né, e acabou contraindo no Rio de Janeiro febre amarela. E ele ficou gravemente hospitalizado na Beneficência Portuguesa e não pôde retornar com o navio da missão e acabou voltando aí tempos depois. Ok? Bom, mas vamos lá, vamos chegar aqui ao ano de 1922, tá? Que é o ano dessa épica travessia aérea que marcou aí a história da aviação mundial. Tá? O ano de 1922 no Brasil é um ano de muita efervescência política e cultural. Um ano muito, muito conturbado. Tá? É um ano do início de revoltas políticas, o ano em que eclode o movimento tenentista, que era um movimento político da baixa oficialidade, inicialmente da Marinha, interessante, depois, é claro, o Exército Brasileiro, em que eles passam a contestar aquela república instalada em 1889, que começou com os militares, mas que depois passou a ser uma república da oligarquia rural. Então, é um período de esgotamento político. Essa República Brasileira, então, ela já começa a sofrer momentos de debilidade. Mas, acima de tudo, 1922 é o ano do centenário da independência do Brasil. E o Brasil, ao mesmo tempo, está comemorando muito isso, né? Então, são feitas diversas exposições culturais, com destaque para a Exposição Internacional do Centenário, no Rio de Janeiro, onde o Brasil está vivendo um clima de tentar mostrar uma certa modernidade que não tem, tentando mostrar que ele está inserido aí num contexto tecnológico da época, vivendo aí talvez um retardo de um período de Belle Époque que talvez tenha sido vivenciado na Europa pouco antes da Grande Guerra. Então, se vive um momento de muita exaltação da nacionalidade, e o Brasil, depois da Grande Guerra, ele começa as suas primeiras tentativas de se industrializar. Mas qual era a situação econômica do Brasil? Era basicamente 50% da nossa economia vivia em torno da monocultura do café. É claro que tinham aí outras culturas, mas o café dominava a pauta de exportações do Brasil. E, nesse momento, como é que está a situação da aviação militar brasileira? Depois de algumas tentativas, a gente pode dizer que o marco inicial das aviações militares brasileiras foi o ano de 1912, quando Exército e Marinha, simultaneamente,
começam a se preocupar com a necessidade de se integrar o avião, né, o componente aéreo, nas suas forças. Só que houve uma tentativa muito mal sucedida no ano de 1914, né, quando o Exército e Marinha tentaram uma escola com um contrato com uma empresa italiana, a Dino Buccelli, no Campo dos Afonsos, e na sequência eclodiu a Grande Guerra, e essa escola de aviação, que seria mista para a formação de aviadores da Marinha e do Exército, ela acabou sendo fechada sem formar nenhum militar. Então, as coisas ficaram paradas, mas a Marinha ela acabou saindo na frente. Então, em 1916, por iniciativa de um dos maiores ministros da Marinha que nós tivemos, que é o almirante Alexandrino de Alencar, em agosto de 1916, a Marinha do Brasil sai na frente como primeira Força Armada brasileira a constituir a sua aviação, em plena Grande Guerra. E a Marinha do Brasil começou, então, empregando aviões americanos, de fabricação americana, comprando aviões da marca Curtiss nos Estados Unidos. Depois de algum tempo, passaram a ser adquiridos aviões de marca italiana. Mas, durante muito tempo, predominou na Marinha do Brasil uma proximidade e um relacionamento muito grande com a Marinha dos Estados Unidos, e, através dela, nós iniciamos a nossa aviação naval, recebendo os primeiros instrutores e comprando os primeiros hidroaviões da marca Curtiss. No Exército Brasileiro, a situação já foi um pouco diferente, né? Depois de um período de estagnação e paralisia durante a Grande Guerra, o Exército Brasileiro acorda em 1919 e, por meio de uma contratação de uma missão militar francesa, inicialmente para a aviação, é estabelecida a aviação no Exército Brasileiro no Campo dos Afonsos. Essa missão, diferente da Marinha, ela é totalmente atrelada ao sistema francês. Então, os franceses organizam a escola de aviação, colocam seus instrutores, todo o material e todos os contratos são feitos com a França. Então, ocorre uma total dependência do Exército Brasileiro em relação aos franceses. Já a Marinha do Brasil, ela já tinha uma maior flexibilidade. Mas, em 1922, a Marinha do Brasil tinha iniciado, justamente no começo daquele ano, a contratação de uma missão naval americana para atualizar, modernizar a Marinha brasileira com os novos métodos de combate. E um dos principais focos dessa contratação da missão naval americana era justamente no que diz respeito à aviação naval. Então, a partir de 1922, se acentua a influência dos Estados Unidos na Marinha do Brasil, enquanto no Exército Brasileiro a influência é toda ela francesa. Pois bem, a viagem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral para o Brasil foi tomada aí pelos brasileiros da época com completa surpresa e júbilo, porque a gente não esperava ser agraciado pela nossa pátria-mãe, que é Portugal, né? Que nos deu sangue, que nos deu toda essa herança cultural, linguística e territorial imensa que é o Brasil. A gente não esperava uma nova descoberta de Portugal em homenagem ao nosso centenário da aviação e por via aérea. Quando nós soubemos dessa iniciativa, o Brasil todo se preparou, tá? É claro que, na época, o governo brasileiro, infelizmente, não deu o apoio requisitado que o governo português deu, mas esse apoio, depois da realização do feito, ele se configurou e se confirmou, né? Mas as Forças Armadas brasileiras, na época, principalmente os setores da aviação, se mobilizaram muito para essa recepção. Então, a chegada no Rio de Janeiro ocorreu no dia 17 de junho de 1922, com o avião Santa Cruz, e era uma chegada muito esperada. Eles já tinham tocado
outras partes do território brasileiro, né? Desde os rochedos de São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha, e aí Recife, Salvador, e passando. Isso aí teve um significado simbólico incrível, que foi a passagem, né, por Porto Seguro, o local onde ocorreu a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, isso teve um significado fantástico. Pois bem, então, na tarde do dia 17 de junho de 1922, o avião Santa Cruz já era esperada aquela chegada, mas não se sabia que horas, não se haviam comunicações. Então, imediatamente, a aviação naval brasileira colocou de prontidão 10 aviões. Então, decolaram 10 aeronaves e começaram a fazer voos pelo litoral do Rio de Janeiro. Acontece que eles foram surpreendidos por uma situação de tempo completamente desfavorável, muita cerração e muita neblina. Mas os 10 aviões acabaram, né, fazendo um grande cerco e interceptaram por volta das 14 horas Gago Coutinho e Sacadura Cabral, né, chegando ao Rio de Janeiro. Então, a aeronave, o ferry, denominado então Santa Cruz, acabou recebendo as saudações de uma esquadrilha da aviação naval brasileira. Essas saudações foram feitas de forma assim muito efusivas, com manobras aéreas, e o avião português então foi escoltado, brilhantemente escoltado, né, pelos aviões da Marinha para a Baía de Guanabara, onde fez então sua amerrissagem próximo à Ilha das Enxadas por volta das 17 horas e 30 minutos. Interessante que antes da amerrissagem, né, Gago Coutinho, imediatamente, ele sai do avião, ele sobe na parte mais alta da aeronave, né, em cima da asa superior, e ele issa uma flâmula da Cruz de Malta. E isso tem um efeito assim simbólico muito grande para a nação brasileira, né? E imediatamente, então, na sequência, ele já saca a sua pistola e já dá uma salva de tiros. Na sequência, já chega a lancha e recolhe os 2 aviadores e leva para a Ilha das Enxadas. A Ilha das Enxadas era a sede, então, na época. Hoje está situado o CAW, né, que é o Centro de Instrução Almirante Van der Kolk, mas na época era a Escola de Aviação Naval. Chegando na Ilha das Enxadas, Gago Coutinho e Sacadura Cabral foram recepcionados assim com uma festa imensa, né? Uma festa muito grande que, inclusive, contou com a presença de uma comitiva da aviação militar do Exército, que enviou uma esquadrilha de 8 aviões Breguet 14, né, de fabricação francesa. E aí, nessa representação da aviação do Exército, eu gostaria de destacar a presença do capitão Newton Braga, que a gente vai ver mais lá frente. Quando a gente fala dessa nossa palestra aqui, o efeito dinamizador, tá? Eu acho que nesse momento dessa recepção de Gago Coutinho e Sacadura Cabral na Ilha das Enxadas, a presença do capitão do Exército, Newton Braga, capitão aviador, é fundamental, tá? Porque ele vai culminar com um grande feito em 1926, ok? Então, é esse clima de grande euforia. Os aviadores portugueses permanecem por um longo tempo no Brasil, né? Visitam diversas cidades, recebem homenagens oficiais, desfilam imediatamente após o desembarque da Ilha das Enxadas, eles vão para o centro do Rio de Janeiro e participam aí de uma carreata no centro do Rio, na principal avenida, que é a Rio Branco. São recebidos em sequência pelo presidente da República, na época, Epitácio Pessoa, e depois de algum tempo é concedido pelo governo brasileiro, pelo reconhecimento do feito, um prêmio de 50 contos de réis, que só vai ser disponibilizado em outubro de 1922. Depois do Rio de Janeiro, Sacadura Cabral e Gago Coutinho viajam para Petrópolis, São Paulo e Santos, e em todas essas cidades brasileiras, eles são recebidos como verdadeiros heróis. E, sobretudo, esse conteúdo, né? É a nação portuguesa saudando a nação brasileira com essa viagem maravilhosa, né,
pelo ar, algo inédito. Ninguém esperava que partisse de Portugal. Todo mundo falava, não, a aviação está na mão da França, está na mão dos Estados Unidos ou da Alemanha, mas ninguém imaginava essa capacidade, né, da aviação portuguesa em produzir tal feito. Pois bem, essa é a contextualização aí que eu gostaria de fazer inicialmente. E agora vamos ao foco aí da nossa reunião, que é o efeito dinamizador na aviação naval brasileira. E para os companheiros de Portugal, eu poderia dizer o seguinte: não podemos falar num efeito dinamizador somente da aviação naval brasileira, pois essa viagem teve um efeito dinamizador muito maior em todas as aviações, civil, militar, e não apenas do Brasil, mas de todas as Américas. Essa viagem causou um impacto e despertou uma inquietação muito grande em todos os aviadores, não apenas na Marinha do Brasil, não apenas no Exército Brasileiro, que estava amarrado pela missão militar francesa, mas também pelos civis que viam aquilo, né? Então, temos aí uma série de feitos. Depois da chegada de Gago Coutinho e Sacadura Grabal ao Brasil, foi uma avalanche. Todos os aviadores na América do Sul, principalmente, queriam se lançar em aventuras aéreas. É claro que transoceânicas, como eles fizeram, seria um desafio enorme. Mas é o que a gente chamava dos grandes raids aéreos. Até então, a Marinha do Brasil, a aviação naval, fazia pequenas viagens. Rio de Janeiro, Santos, Florianópolis e Santa Catarina. Então, eram pequenos voos pelo litoral brasileiro. Não eram grandes extensões. Tá? A partir de 1922, a gente vê deslanchar aí aventuras um pouco mais audaciosas. E a primeira não acontece no Brasil. Ela surge no Chile, no dia 29 de agosto de 1922. Tá? Começa, então, uma aventura do voo Santiago do Chile, Rio de Janeiro, feito pelo capitão aviador Diego Aracena, um capitão aviador do Exército chileno. E ele faz um feito incrível, que é a primeira travessia aérea dos Andes. Essa aeronave consegue atravessar os Andes, cruza a Argentina, né? Chega ao Brasil, e, infelizmente, quando ela chega no Brasil, próximo ao Rio de Janeiro, ainda no estado de São Paulo, em Ubatuba, essa aeronave do piloto chileno sofre um desastre e ocorre a perda total. E o raid é interrompido. Mas, graças à intervenção da Marinha do Brasil, é disponibilizado um novo avião brasileiro e o capitão aviador chileno acaba completando, né? Ele acaba voltando num avião da Marinha do Brasil de Ubatuba até o Rio de Janeiro. Então, é completada. Já no mês seguinte, em setembro de 1922, agora a iniciativa é dos argentinos, né? Dos nossos irmãos argentinos. É a primeira tentativa de uma viagem aérea Buenos Aires, Rio de Janeiro, feita pelo piloto argentino Pablo Fels. Tá? Infelizmente, a travessia não se completou. E houve um acidente aí bem mais próximo do Rio de Janeiro, na cidade de Paraty, resultando na perda total do biplano de fabricação francesa. Mas, bem, e agora no Brasil, né? O Brasil, o impacto foi muito grande, claro, né? E aí, já no dia 5 de outubro de 1922, né, a matrícula, o tenente Raimundo Vasconcelos Abuim, conquista a oportunidade de fazer o primeiro curso de engenharia aeronáutica. Ele é matriculado
na Escola de Ciência e Tecnologia de Londres, e um ano depois ele vai se tornar o primeiro engenheiro aeronáutico brasileiro diplomado em julho de 1922. Então, vejam o quanto isso despertou, né, de inquietação, de vontade de realização na nossa aviação. A iniciativa de se enviar para a Inglaterra o primeiro oficial da Armada do Brasil para fazer um curso de engenharia aeronáutica. Pois bem, muito bem. Em 22 de outubro de 1922, a Marinha, a Aviação Naval Brasileira, já começa a querer projetar poder além da cidade, da capital do Rio de Janeiro. Então, começa aí a construção da base aérea de Santos, que na época era um importante porto de exportação brasileira. Em 18 de novembro desse mesmo ano brilhante de 1922, a Marinha do Brasil já reformula, né, a sua organização e inicia a criação da Diretoria de Aeronáutica da Marinha, que na época, inicialmente, ela foi designada Comando de Defesa Aérea do Litoral e tinha como atribuição, desde aquela época, a condução de todos os assuntos pertinentes à aviação naval. Em 1923, a aviação naval dá mais um passo, né? Inicia a construção do Centro de Aviação da Ponta do Galeão, que depois para lá seria transferida à Academia de Aviação Naval, a Escola de Aviação Naval. No ano seguinte, 1923, né, o processo de evolução, de incremento da aviação naval brasileira se aumenta mais ainda. A Marinha do Brasil adquire, começa a fazer uma aquisição de grandes lotes de aeronaves americanas e italianas. Então, começa a criação das chamadas esquadrilhas aéreas. Então, são estruturadas 3 esquadrilhas aéreas. 14 aviões Curtiss F-5L, 18 biplanos de fabricação italiana Ansaldo SVA-1 e 12 aviões de caça britânicos Sopwith Camel. E, dentre essas esquadrilhas, uma delas vai se destacar. Ela é denominada Esquadrilha Ibis, e ela é comandada por nada mais, nada menos do que o nosso comandante, capitão de mar e guerra, Protógenes Guimarães, que virá a ser o nosso atual patrono da aviação naval na Marinha. Pois bem, o que é que essa esquadrilha Ibis vai fazer? Uma série de feitos. Ela vai programar uma série de viagens litorâneas, estendendo cada vez mais o alcance dos aviões da Marinha do Brasil. Parte, então, em agosto de 1920 e julho de 1923, né, um raid Rio-Aracaju, liderado pelo comandante Protógenes. São 4 aviões Curtiss F-5L. A partida interessante. 1º de julho de 1923. Quem está presente nessa viagem, na partida da aeronave? Nada mais, nada menos do que o almirante Gago Coutinho, que se faz presente no Brasil, estimulando a aviação brasileira. Então, ele é uma figura assim, importante para estimular, né, os nossos aviadores a se lançarem aí a novos feitos. Então, essa partida, contando com a presença de Gago Coutinho, ao lado do ministro Almirante Alexandrino, ela chega em 18 de julho de 1923, na Bahia, justamente nas comemorações da independência da Bahia. Se os companheiros portugueses não sabem, nós comemoramos a nossa independência, né, em setembro, no dia 7 de setembro de 1922, mas a independência completa do Brasil ela só foi completada em julho de 1823, quando a Bahia terminou sendo libertada pela expulsão das últimas tropas portuguesas. Então, na Bahia, se comemora a independência do Brasil praticamente que um ano depois. Tá? Então,
é a aviação naval brasileira, querendo aí emular, né, o feito de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, fazendo uma homenagem à Bahia, à independência do Brasil na Bahia, fazendo essa grande viagem, essa grande excursão aérea, na época chamada de Raid, do Rio de Janeiro até Aracaju. Pois bem, no 5 de setembro de 1923, ocorre um raid, aí as viagens já se estendem para o sul, Rio, Santos, Florianópolis, 5 aviões novamente comandados pelo comandante Protógenes Guimarães. E agora nós chegamos, então, depois de uma série de viagens terem sido implementadas, nós chegamos ao ano de 1925. Né? Vamos ver se nós estamos no tempo aqui. Peço desculpa, 5 minutos. 5 minutos, ok. Estamos terminando. 1925, em 6 de março, os franceses começam a estabelecer linhas aéreas a partir da África, fazendo ali o cruzamento né? Tentando fazer esse cruzamento, vinha até então de navio, e de navio, então, continuava uma rota aérea a partir do Nordeste brasileiro. Então, no dia 6 de março de 1925, a empresa francesa Latécoère estabelece uma linha Recife, Nordeste do Brasil, até Buenos Aires. Né? A parte do cruzamento do Atlântico Sul ainda era feita por navios. Tá? Mas é interessante que o estabelecimento dessa linha aérea francesa, esse voo inaugural, conta com a presença novamente do almirante Gago Coutinho, tá? Com aviões Breguet. Bem, senhores, esse efeito dinamizador ele vai atingir aí o seu clímax. Eu acho que o objetivo final dessa nossa apresentação é no ano de 1926. Esse é o ponto culminante para o Brasil. Tá? O que acontece em 1926? A travessia do Jaú. Jaú era um Savoia Marquette S-55 adquirido por um piloto civil brasileiro, o João de Barros Ribeiro, e ele se aventurou, então, a trazer esse avião em voo direto, em voo com escalas, mas utilizando uma aeronave ao lado justamente do capitão Newton Braga. Essa travessia do Jaú ela é muito significativa como um feito da aviação brasileira, e a gente tem certeza de que ela não teria acontecido se não fosse o estímulo anos antes da viagem de Sacadura Cabral e de Gago Coutinho. Companheiros portugueses do Brasil, eu termino dessa forma, então, a minha apresentação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Sr. Coronel, porque parece que, infelizmente ou felizmente, a pandemia nos aproximou mais, porque assim conseguimos ter... é mais fácil termos uma percepção do que se passou do outro lado do Atlântico, que antigamente raras vezes tínhamos essa oportunidade, pelo menos aqui em Portugal, em várias áreas, não apenas nesta, mas na área da história, muitas vezes, depois de 1822, esquecemos o que é que se passa no Brasil. E, pelos vistos, a pandemia permite-nos esta ligação, e muito obrigado por nos trazer essa visão desse lado deste acontecimento, que obviamente foi importante para Portugal, mas também para o Brasil, como foi possível observarmos. E deixava o palco aberto, quer aqui na sala, quer em termos virtuais. Quem quiser tem de ir para ali, não sei se há alguma questão. Faz favor. Sr. Coronel Calaza,
Muito gosto. Muito obrigada pela sua interessante conferência. É bom ver a travessia do outro lado. O meu nome é João Moura Ferreira, pertenço a uma associação chamada Lusitânia 100. As nossas fontes primárias são sempre o relatório da travessia, quer de Sacadura de Cabral, quer de Gá Coutinho, mas temos dificuldade em encontrar referências do que aconteceu do lado brasileiro. Sabemos que o Cruzador Pará participou nas pesquisas de salvamento de Sacadura de Cabral e de Gá Coutinho. Descobrimos há muito pouco tempo o apoio meteorológico dado pelo governo brasileiro no que diz respeito aos boletins meteorológicos, que eram elaborados diversas vezes por dia e transmitidas para Fernando de Noronha de apoio à travessia, mas temos muito pouca mais informação, nomeadamente no que diz respeito às atividades do Cruzador Pará. Gostaria muito de saber se seria possível... Exatamente. Gostaria muito de saber se há algum estudo no Brasil sobre o lado brasileiro da travessia e, principalmente, se seria possível encontrar as referências daquilo que foi feito pela Marinha Brasileira, nomeadamente do Cruzador de Pará. Muito obrigado. Sr. Coronel, conseguiu? Percebeu? Sim. Eu acho que eu já peguei alguma coisa. Eu fui uma das pessoas que desde o momento em que entramos aí no ano de 2022, a gente já começou a trabalhar a necessidade de se comemorar esse grande feito aqui no Brasil, tá? Infelizmente aí a pandemia e outras dificuldades aí bloquearam a realização aí de grandes eventos, né? Mas as nossas academias de história militar, elas se voltaram bastante por isso, né? Os estudos no Brasil, né, exceto feitos aí pela aviação naval, né, pelo Museu Naval, pela diretoria de História Naval Brasileira, elas são muito poucas ainda, eu acho que os estudos são muito escassos. Recentemente aí eu me dediquei a alguns eventos, temos alguns artigos publicados sobre um instrumento aí que é muito importante nessa travessia. Eu acho que a grande conquista tecnológica dessa travessia foi o sextante de bolha de Gago Coutinho, né? E temos alguns artigos escritos sobre isso. E justamente o que eu me dediquei aí nessa pesquisa, mas a gente não conseguiu alcançar um resultado ainda, foi se esse sextante de Gago Coutinho, se ele chegou a ser utilizado ou copiado, ou se essa ideia, né, veio para o Brasil, e se esse aparelho chegou a ser utilizado na travessia do João Ribeiro de Barros e do Newton Braga em 1926. Eu estou em contato com o comandante André Lopes, que é o historiador da nossa Marinha, e ele não encontrou nenhum registro, né, sobre a utilização do sextante de Gago Coutinho pela nossa aviação naval. Então, a gente prossegue aí nessas buscas para tentar ampliar aí esses efeitos tecnológicos da viagem de 1922. Sob outros aspectos, aí eu não tenho muito a esclarecer. Muito obrigado, Sr. Coronel. No fundo, ainda há muito, passaram 100 anos, mas ainda há muito para trabalhar e muito para pesquisar. Muito obrigado. Não sei se mais alguma questão. Permitem, eu colocava uma questão, até porque está aqui o comandante da Academia Militar, que tem a Amadora, um local onde esteve o Grupo de Esquadrilhas da República Portuguesa, o GEAR, entre 1919 e 1922. E a questão que eu ia colocar ao Batista Cabral era de que maneira é que trabalhou esses aviadores, que pelos vistos tinham quase exclusivamente aviões franceses, também de que maneira é que eles aproveitaram os ensinamentos desta viagem, designadamente as partes tecnológicas ou o horizonte artificial do Gago Coutinho, para fazer as várias viagens que o comandante da Academia tem lá numa placa, que são inúmeras, quer para a África, quer para a Ásia. Não sei se isso foi, pelo menos já que não foi aproveitado no Brasil, o conhecimento científico, se aqui teve lugar. Obrigado.
Ali não me vê, não? Ou aqui não? Ok. General, essa questão tem muito mais do que eventualmente poderemos imaginar ou conhecer, Maria. Porque o grupo de esquadrilhas, de Aviação República não vai só aproveitar a viagem, vai ser extremamente influente na viagem. Porque quando este desafio da viagem ao Brasil surge, foi criado por Sacadura Cabral, mas foi imediatamente absorvido por toda a comunidade de aviadores portugueses. E o que é facto é que desde o primeiro dia até a chegada ao Rio de Janeiro, Sacadura Cabral teve uma concorrência feroz destes aviadores. Inclusivamente, quando sai aquele decreto, há um requerimento de aviadores, grande parte deles da Amadora, Sarmento Beiros, Cívica Duarte, Duval Portugal, o Maia, todos eles a querer, nós também queremos ir fazer a viagem. Portanto, esses 200 contos que o Ministério da Marinha está a dar aí para o projeto, eu quero esses 200 contos que nós queremos ir fazer a viagem de avião terrestre. O Sacadura Cabral lá consegue driblar aquilo, ok, isto é do Ministério da Marinha, é para meios da Marinha, mas não quer dizer que os senhores não façam a viagem, mas lá com fundos do Ministério do Exército. E houve sempre este desígnio dos aviadores portugueses chegar ao Brasil. Sacadura Cabral teve sempre, o Grupo de Esquadrilhas da República, passa a expressão ao roer dos calcanhares, porque inclusive sai um desafio do Diário Notícias para fazer o primeiro voo Lisboa-Guiné, os aviadores do Exército também vão tentar fazer, há subscrições dentro da Amadora para se comprar aviões para serem eles o primeiro a chegar ao Brasil, e aquela viagem que eu referi da Madeira, onde são validados os métodos de navegação aérea, já antes tinha sido feita ou tentada por Brito Paz e Sarmento Beiros. Portanto, isto também acaba por ser uma resposta. Havia aqui uma competição feroz, uma rivalidade, mas havia um clima de camaradagem, mas uma competição feroz dos aviadores portugueses, em particular os do Bom Senso, leia Sacadura Cabral, e os do Grupo Esquadrilhas República. Aliás, até há um fato curioso, que durante a travessia do Atlântico Sul há um Ferry 3, mas da Aeronáutica Militar, que vai tentar a viagem, mas o que não consegue, a Madrid. Agora, em termos de consequências, como é que eles aproveitam? Há uma tentativa de volta ao mundo, mais tarde, em 1927, um projeto interessante, que era uma tripulação mista de pessoal da Aeronáutica Naval, o piloto seria o José Cabral, mais pessoal da Aeronáutica Militar, em que o navegador é um capitão, um engenheiro, o Jorge Castilho, que aprendeu com Gago Coutinho os seus métodos de navegação aérea. Portanto, vai ter esta utilização direta em 1927, num voo de Guiné até Fernando de Noronha, em que pela primeira vez vai ser feita a travessia noturna do Atlântico Sul, portanto, utilizando os métodos de Gago Coutinho. Este Jorge Castilho tem aqui uma característica interessante. Ele era filho de Augusto Castilho, e Augusto Castilho tinha sido o comandante de Gago Coutinho quando Gago Coutinho esteve no Brasil, como referiu o coronel Calaza, naquela altura da revolta dos almirantes. Portanto, havia ali uma afetividade especial entre Gago Coutinho e Jorge Castilho por ser filho de um antigo comandante. Mas de resto, enfim, os aviadores da Amadora e da Aeronáutica Militar, de uma forma geral, tinham uma facção de aventureiros, não havia ali dois grupos. Na Aeronáutica Militar, mas eram aqueles que eram mais para a utilização militar pura da aviação, mas os mais aventureiros, que eram muito dados a estas viagens. O que é facto é que também vão concretizar uma série de viagens aéreas pelas colónias, há também projetos de circunnavegação aérea, portanto, aquele projeto de circunnavegação aérea de Sacadura Cabral tinha, mais uma vez, um espelho na Aeronáutica Militar que foi tentado pelo famoso voo Lisboa-Macau, não é? Que originalmente era para ser um projeto de circunnavegação aérea. Havia um clima de competição muito grande nos aviadores portugueses. Da parte da Marinha acaba, de certa forma, quando a Sacadura Cabral desaparece. Há mais alguns projetos, mas não tem aquele ímpeto, aquela vontade que ele tinha. Mas na parte da Aeronáutica Militar vão continuar até julho de 1935, se faz um cruzeiro aéreo às colónias. Não sei se no virtual há alguma questão. Alguém tem algum? E virtual? Não há ninguém? Acabamos?
Eu agradecia a todos, queria agradecer, e antes de passar a palavra ao Presidente da Mesa, se calhar apenas para relembrar que na parte nacional ou portuguesa, temos depois em 1931 a Revolta da Madeira, em que aeronaves são de novo utilizadas e são amplamente utilizadas para suprimir ou para combater a Revolta da Madeira em 1931, e finalmente, já na antecâmara da Segunda Guerra Mundial, são os italianos que constroem o aeroporto no Sal e que usam aquele projeto de Sacadura Cabral para fazer a ligação entre a Europa e o Brasil. Ou seja, a pegada deixada por Sacadura Cabral e Gago Coutinho prolongou-se não só em termos técnicos, mas em termos de utilização. Sr. General, faz favor. Muito obrigado. Eu só ia, antes de passar a palavra ao Sr. Almirante Vidal Abreu, permitam-me destacar também uma obra que foi publicada, é uma revista, é a National Geographic, centenário de uma saga da aviação nacional. Tem um artigo maravilhoso com fotografias, quase ao nível da publicação aqui do Batista Cabral. Mas há aqui, e gostava de destacar isso, há aqui também a participação, eu queria trazer aqui para a mesa, de alguém que também é membro da Comissão Científica, da Comissão Portuguesa de História Militar, que é o Capitão de Mar e Guerra Costa Canas, está em Conselho Científico na Escola Naval. Foram eles dois que foram entrevistados e que permitiram, e o Batista Cabral e o Costa Canas, que permitiram que saísse um artigo excelente. Outra pessoa que nos tem dado muito na parte técnica, eu tenho que relembrar, é o Capitão de Mar e Guerra também, Malhão Pereira, que já também teve a oportunidade de fazer 2 conferências, e são estas pessoas em Portugal que nos têm dado muito, e o Coronel Calaza, que nos deu hoje muito. Nem imagine o seu discurso, a sua visão, para nós estávamos muito atentos todos aqui, foi muito importante ter a perspectiva do Brasil, não só da viagem, mas depois dos acontecimentos que se seguiram. Eu ontem tive a assistir também a uma conferência do nosso general Márcio, que foi muito importante para eu fazer a ligação política hoje, talvez aqui, tendo em conta as várias questões políticas que falou no início. Eu agradeço muito, quer ao Batista Cabral, quer ao Passos Calaza, quer ao nosso excelente moderador, neste ambiente mais difícil de Zoom, e peço a todos uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Sr. Almirante, para encerrar o ciclo, eu pedia então ao Sr. Almirante que nos desse algumas palavras finais destas 8 sessões que tivemos o prazer de estar presentes. Muito obrigado. Ora bem, começo por cumprimentar o Dr. Ribeiro Castro, cumprimento a mesa, toda ela, incluindo o orador brasileiro, na pessoa do Sr. General Vieira Borges, e agradeço naturalmente a atenção que teve para comigo ao pedir-me para dizer estas palavras finais. Estão aqui pessoas que não assistiram a todas as sessões, eu permito-me recordar um bocadinho e vou prometer que vou falar menos que os oradores anteriores. Como é que isto começou? Naturalmente isto era uma efeméride que a Academia de Marinha tinha que comemorar, e eu admiti, portanto, que havia um conjunto de instituições que também não deixariam escapar estas comemorações. E para evitar que em cada uma das academias ou de outras instituições se repetisse sistematicamente a mesma coisa, eu convoquei, portanto, as 5 academias, a Sociedade de Geografia, a CHIP e a Comissão Portuguesa de História Militar, e agradeço todas elas que corresponderam muito bem, e disse, bem, vamos nos organizar, vamos dividir aqui o período entre a partida de Lisboa e a chegada ao Rio de Janeiro, vamos deixar de fora aquele período da Páscoa em que em princípio há menos disponibilidade para isto, subejam 8 semanas, somos 8, vamos atribuir uma semana a cada instituição, vamos ver se concordam todos em que cada um assuma uma determinada área, exatamente para evitar as repetições. Toda a gente aceitou e acabamos hoje.
Eu vou só repetir, digamos, muito rapidamente. Eu tive o cuidado de assistir, portanto, a todas as sessões. Acho que foi interessantíssimo, aprendi imenso. Começámos naturalmente pela Academia Portuguesa da História, que em termos de antiguidade é a primeira, já vem do tempo de Dom João V, enfim, com umas interrupções pelo meio, em que foram apresentadas as biografias dos nossos dois heróis. Falou a professora Manuela Mendonça e o professor António Ventura. A segunda sessão coube à Academia das Ciências, que vem a seguir em Antiguidade. E, naturalmente, a Academia das Ciências foi pedido para falar em aspectos sobre o caráter científico da travessia. O presidente da Academia das Ciências convidou o comandante Malhão Pereira, que fez uma belíssima exposição e que mostrou aspectos interessantíssimos sobre os pormenores técnicos e científicos, como é que foi possível fazer esta viagem, desde a adaptação do sextante, à forma como o Gago Coutinho planeou a viagem e conseguiu resolver os problemas da determinação da posição, que era uma coisa complicadíssima, porque, independentemente das autonomias do avião e disso tudo, dos hidroaviões, o problema ali é que, para se navegar, quer no mar, quer no ar, é preciso ter mais que uma linha de posição, que ao cruzarem-se dão-nos o sítio em que nós estamos. Ora bem, como a viagem foi planeada para ser feita de dia, portanto só com o sol, só temos uma linha de posição. E de facto o Gago Coutinho planeou de uma maneira extraordinária este aspecto, como é que só com uma linha de posição ele conseguia saber onde é que estava, e foi ao ponto de planear a hora de chegada ao Brasil, de modo a aproveitar a própria linha de posição para navegar sobre ela. Manter-se sempre com a mesma altura do astro e, se isso acontecesse, ele sabia que estava no rumo certo para atingir os penedos de São Pedro e São Paulo. Foi, de facto, digamos, uma lição muito interessante. A terceira reunião foi da responsabilidade da Academia Nacional de Belas Artes e foi uma surpresa para todos, porque eu julgo, digamos, que haverá muita gente, até se calhar nesta sala, que julga que não se fizeram as homenagens suficientes, nem há um monumento, digamos, de homenagem a Gago Coutinho e Sacadura Cabral, tirando aquele que todos conhecemos ali ao pé da Torre de Belém. Ora bem, a presidente da Academia convidou um jovem investigador da Academia Nacional de Belas Artes que descobriu, eu já não sei se me falha a memória, mas é da ordem dos 28 monumentos de homenagem, digamos, a Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que a maior parte das pessoas desconhecia que existiam. Muitos foram, digamos, lançados e feitos perto, logo a seguir à viagem, outros mais tarde, relacionados com efemérides dos 50 anos da viagem, dos 75, etc. A começar por um que eu julgo que pouca gente conhece, eu pelo menos não conheço, em Guimarães. Todos nós já fomos a Guimarães e se calhar nunca vimos, e estava na sala, julgo que o comandante Servães Rodrigues, que disse que quando era pequenino ia a Guimarães com o pai, era obrigatório, digamos, ele ir até junto do monumento, digamos, de homenagem aos aviadores, e que está lá num penedo enorme, nunca tinha visto aquilo, foi extremamente interessante. A quarta sessão foi da responsabilidade da Academia Internacional de Cultura Portuguesa. Foi convidado um ex-presidente da Academia das Ciências do Brasil, que fez uma intervenção muito interessante, e outra foi o próprio presidente desta Academia, o vice-almirante Rebelo Duarte, que fez uma exposição interessantíssima sobre os impactos políticos, diplomáticos e culturais das relações Portugal-Brasil. A quinta sessão coube à Academia de Marinha e, enfim, para não estar a repetir as outras coisas, lembrei-me de pedir a dois conferencistas que falassem da evolução dos métodos de navegação, inicialmente do tempo da vela, portanto só dos navios, e então era do tempo da vela a Gago Coutinho, e depois a evolução de Gago Coutinho até aos nossos dias. Foi interessantíssimo e acabou na parte moderna, em que ficámos todos a saber que neste momento já há 4 GPS a funcionar, não é? O americano, o russo, o europeu e um chinês. Qualquer dia os satélites começam aí a chocar, e ficámos também a saber que neste momento existem uns equipamentos
do tamanho de uma lata de Coca-Cola, que pura e simplesmente, quer dizer, podem dar cabo do sinal de GPS e conseguir, digamos, abafar todo o sinal. E ele disse-nos também que o Irão já explicou que tem isto e que já utilizou várias vezes, e quem fez a conferência disse que não tem a mínima dúvida que estes sistemas também são possuídos, digamos, pela Ucrânia e pela Rússia, e de certeza que já foram utilizados, digamos, na zona do Mar Negro para confundir, digamos, o inimigo. Eu desconhecia este aspecto. A sexta conferência, que foi em 2 dias, foi um conjunto de conferências, esteve a cargo da Sociedade de Geografia. Eu aqui confesso que falhei 2 das conferências, assisti, digamos, à do Tenente-General Mimoso e Carvalho, interessantíssima, nos falou, digamos, da evolução da tecnologia aeronáutica no primeiro quartel do século XX. Ele, como piloto português, explicou-nos tudo e mais alguma coisa, pormenores técnicos, digamos, dos hidroaviões, a diferença entre os 3 hidroaviões, porque é que iam sendo feitas sucessivas modificações, foi interessantíssima. Na última semana tivemos aqui o comandante Batista Cabral, que nos fez uma excelente apresentação sobre a histórica viagem aérea do Atlântico Sul. Eu dei-lhe os parabéns no fim, porque além de ele saber imenso desta matéria, tem uma facilidade extraordinária em expor. Nem todos temos, portanto, é um dom que se cultiva. E terminamos hoje com esta mesa redonda, interessantíssima, e com a participação do Sr. Coronel Médico da Força Aérea Brasileira, que nos colocou, digamos, perante situações que muitos de nós, se calhar, também não desconhecíamos, que é a visão do outro lado do Atlântico. Julgo que no final destas sessões todas honramos os heróis, prestamos, digamos, uma homenagem à efeméride merecida. Acho que estamos todos de parabéns, os que organizamos, os que participaram, a assistência que acompanhou estas sessões, que de certeza ficou mais rica, e eu aproveito para fazer, digamos, um apelo. A Academia de Marinha ofereceu-se para publicar o conjunto destas conferências todas. Eu não vou pressionar os oradores, eu vou pressionar os presidentes, de maneira que a ver se ainda este ano conseguimos pôr cá fora, portanto, este conjunto, e há de ser um riquíssimo livro, não é o livro dos 8, que isto lembra as aventuras, não é, dos 5 e dos 8, mas será, digamos, um livro riquíssimo que fica, digamos, em memória destas comemorações. Muito obrigado a todos. Com a autorização do Dr. Ribeiro e Castro, dono desta casa, deste Palácio da Independência, financiado por gente do Brasil, por portugueses que estavam no Brasil. É bom lembrar os nossos camaradas. Encerrava então esta sessão. A lembrança há de chegar, Coronel Calaça, vai atravessar de avião mais rapidamente do que foi a viagem e há de chegar aí ao Rio de Janeiro. Muito obrigado mais uma vez a todos. Com licença.